Num mundo pós-apocalíptico, tudo que estivesse ligado a uma lembrança de como foi a sociedade um dia seria completamente diferente. Novas regras seriam estabelecidas porque isso seria um fator determinante para a sobrevivência e até mesmo a dinâmica entre as relações interpessoais seria vista por um outro ângulo. As pessoas buscariam qualquer meio de encontrar confiança nos sobreviventes porque num mundo de recursos escassos, qualquer senso de individualidade poderia ser fatal. Mas para além disso, existiria também a necessidade de criar laços com aqueles que compartilham do mesmo destino. E de todas as improváveis relações que poderiam surgir a partir dessa escassez de humanidade, em nenhum momento, mesmo pensando em possibilidades que só vivem dentro da ficção, jamais cogitei que fosse conhecer a história de duas crianças que fazem amizade com uma entidade maligna que é uma das vilãs mais famosas dos filmes de terror. Sadako, o espírito vingativo que mata suas vítimas em 7 dias. Acredito que essa personagem não seja novidade, porque ela faz parte do grupo de vilões clássicos, ainda mais por conta de sua aparência, que representa bem essas figuras fantasmagóricas que vivem no imaginário japonês. Roupas brancas, cabelos longos e pretos que cobrem o rosto e uma certa aura silenciosa que amplia todo o mistério e faz desse conjunto algo realmente assustador. Nessa história, acompanhamos duas garotas, Ai e Ri, que acabam fazendo funcionar um aparelho de vídeo que reproduz nada mais do que a fita amaldiçoada que as condena a um destino terrível, uma morte em 7 dias. Mas quando elas assistem ao vídeo e veem Sadako emergir da televisão de maneira macabra, a reação que elas têm é completamente inesperada, pois a aparição de Sadako as deixa animadas por já ter bastante tempo que elas não viam outra pessoa. O senso de estranheza e medo que deveria existir por elas terem presenciado algo que fugia completamente do possível acaba sendo engolido porque a pressão do mundo colapsado é maior do que qualquer entidade que saia da tela de um aparelho. Até mesmo a própria Sadako fica um pouco surpresa com a reação e como as coisas fugiram do esperado. Ela se deixou levar por toda essa aleatoriedade e criou ali uma aproximação com as garotas, e é nesse ponto que o mangá começa a trazer um misto entre o horror e o cômico. Sadako, originalmente dos filmes, é uma entidade silenciosa e essa característica também se mantém no mangá, pois o autor Koma Natsumi conversou com o criador da personagem para que sua essência estivesse presente no mangá, mas isso não quer dizer que não exista comunicação entre elas, pois Sadako usa um tablet para transmitir seus pensamentos, o que imediatamente traz uma certa sátira por já conhecermos a personagem fora do mangá e de sua ligação com a tecnologia. Sadako pergunta o que houve com as outras pessoas, pois ela desconhece o que aconteceu com o mundo, mas as meninas respondem que não há mais ninguém. Esse detalhe, inclusive, não é revelado em momento algum, porque o fim do mundo é apenas parte de uma aventura sombria que vai se estender com a presença de Sadako, pois mesmo sem ela, a vida delas estava fadada a ir pelo mesmo caminho. E isso é bem interessante porque a relação delas com esse espírito vingativo torna os dias difíceis mais suportáveis. Em parte por elas serem crianças e não terem uma visão mais ampla do que as cercam, e em outra, por a própria Sadako agir com ambiguidade e conflito enquanto cuida delas de qualquer perigo, até que ela mesma se assuma como um deles. As meninas não fazem ideia da natureza mortal de Sadako e acreditam que os 7 dias que elas têm significa que elas vão estar juntas apenas durante esse tempo e que elas voltarão a ficar sozinhas, o que de certo modo não está errado. Porém, não totalmente compreendido porque essa despedida irá terminar com o fim de suas vidas. Sadako concorda em acompanhá-las numa viagem à procura de outras pessoas porque ela vê nessa possibilidade a chance de espalhar não só sua maldição, mas de talvez conseguir se livrar de quem ela é. Ela tenta encontrar no fim da vida dos outros o seu próprio desaparecimento, o que é claramente um meio que o autor pensou em livrar a personagem do tormento que é sua existência nos filmes. Sadako protege as meninas de todos os perigos e sempre está por perto para se assegurar de que elas vão encontrar outras pessoas. Mas não pense em momento algum que essas interações mais descontraídas a fazem se deixar levar e se esquecer de seus propósitos.
Sua maldição não poupa nem mesmo crianças. A primeira pessoa que elas encontram nos escombros do mundo é um esteticista bem extrovertido chamado Yamane, que dá um toque na beleza das meninas e até mesmo na da própria Sadako, onde, mais uma vez, um de seus elementos do horror é usado para alimentar o humor, já que seus cabelos desgrenhados são tratados e ficam momentaneamente bonitos. Yamane as trata muito bem, e assim que elas partem para dar prosseguimento à viagem, pensamos por um breve instante que Sadako vai restringir seu desejo de morte apenas às garotas que assistiram à fita. Mas ela retorna, garantindo que ninguém a viu, e o mata com seus cabelos. O autor do mangá tomou a liberdade poética para fazer de Sadako uma nova versão de quem ela já é. Originalmente, sua presença só seria mostrada após os 7 dias que alguém assistiu ao vídeo, mas assim como nessa história ela já apareceu de imediato para as meninas, há também um outro detalhe que torna a disseminação da maldição ainda mais latente, pois qualquer um que a veja será automaticamente amaldiçoado. Não fica claro o quanto a maldição funciona, porque Yamane é morto momentos depois de a encontrar, o que vai contra as regras de oferecer a morte somente após 7 dias. Esse recurso provavelmente foi feito porque o mangá tem apenas 5 capítulos e não existe espaço para que as coisas sejam exploradas a fundo. É quase como se tivéssemos que interpretar essas lacunas com o fato de que a própria Sadako teve que se adaptar às mudanças de um mundo que existe até o mínimo. Esses pouquíssimos encontros com sobreviventes servem para mostrar de forma singela as interações humanas que estão prestes a desaparecer, não só por conta de Sadako, mas porque não há mais espaço para a vida. As garotas vivem acompanhadas de conformismo porque se apegar à desolação pode tornar tudo muito pior. Então, elas tendem a encontrar sentido no que foi perdido. Quando o tempo com ela está acabando, Ai sugere que elas assistam a fita mais uma vez para ganharem mais algum dia, mas Sadako diz que as coisas não funcionam assim. Elas eventualmente descobrem que Sadako morava em um poço e o mangá nos leva a um outro momento sombrio quando elas encontram um outro espírito vingativo que, por coincidência, assombrava o mesmo tipo de local. O fantasma se apresenta como Okiko e as meninas ficam animadas assim como ficaram quando conheceram Sadako. E embora elas não compreendam o peso do que Okiko lhes diz, nós que já sabemos da história de Sadako, entendemos o quão pesadas são suas palavras quando Ai pergunta se aquele poço é a sua casa, e ela responde que não, pois esse lugar servia apenas para pegar água e se alguém estivesse dentro dele, era porque essa pessoa foi jogada ou se jogou. Okiko também conta que já havia escutado sobre a maldição da fita e que entidades como elas existiam graças à intensidade de seus sentimentos, como o ódio e o rancor, e também por conta da crença dos vivos neles, o que faz ligação direta à ideia de Sadako de que ela vai deixar de existir se os seres humanos desaparecerem. Apesar de parecer que Okiko é apenas uma outra versão de Sadako que as meninas encontraram por puro acaso, sua história tem raízes mais profundas e talvez até mesmo explique a origem da antagonista do filme, já que nas lendas japonesas, Okiko foi morta injustamente por recusar as investidas de seu mestre que a queria como amante. Como nada do que ele fazia funcionava, ele apelou roubando um dos 10 pratos preciosos do qual ela era responsável por ser uma lavadeira de seu castelo. Okiko tentou se defender, mas ele lhe deu a opção do perdão caso ela resolvesse se entregar a ele. Quando ela recusou novamente, ele ordenou que seus homens a espancassem, a amarrassem e a suspendessem acima de um poço onde ela teve a cabeça cortada, retornando mais tarde do mundo dos mortos como um fantasma vingativo. Após contar brevemente a sua história, as meninas decidem entregar a ela um prato que elas haviam conseguido durante sua viagem, o que acabou libertando o espírito de Okiko de seu tormento. Antes de desaparecer, ela decidiu contar algo para elas por elas serem as últimas pessoas gentis no mundo, mas o que Ai ouviu não foi nada tão empolgante. Okiko a alertou de que Sadako era perigosa e que se elas continuassem sua jornada com ela, elas terminariam mortas. Pela primeira vez, a inocência que as protegia de quem Sadako era foi substituída por medo.
Ai não conseguiu dormir porque as palavras de Okiko ressoavam em sua cabeça, ao mesmo tempo em que Sadako pensava que tudo o que ela precisava fazer era matá-las caso elas decidissem fugir. Mas alguém que vivia num mundo devastado como aquele já estava acostumado com a morte que poderia chegar a qualquer momento. E assim, ela decidiu ficar, mesmo sem saber o que estava reservado a elas. No dia seguinte, Ai revela que sabia das intenções de Sadako, mas tudo o que ela demonstra é paz e gratidão, porque a presença dela deu a elas oportunidades únicas de viver a banalidade da vida, encontrando o significado nas pequenas coisas. Ela diz que entende que Sadako também não teve uma vida feliz e que ela estava pronta para lhe dar o descanso que ela tanto queria. Nesse momento, a própria Sadako age de maneira ambivalente e a abraça. É quase como se a maldição que ela carrega fosse maior do que sua vontade de machucá-la. Mas como não há o que ser feito, Ai e Ri morrem de maneira gentil e são colocadas lado a lado como se estivessem dormindo. Sadako pensa que ela enfim está livre, mas algo está errado porque ela não desapareceu como Okiko. Ou seja, ainda há alguém vivo. O mangá termina de maneira descontraída, se apegando ao horror e usando a personagem para quebrar a quarta parede, pois a pessoa em questão é o próprio leitor que as acompanhou durante essa viagem pela morte. Sadako at the End of the World tem uma premissa bem simples e previsível. A história não tem muito a contar e tudo o que sabemos desse universo se dá por meio da Sadako, que é uma personagem já conhecida. Os personagens viajam pelo mundo conhecendo outros sobreviventes e ouvindo suas histórias, e o que para mim salva o enredo e torna tudo divertido até para quem não é fã dos filmes, é o fato de vermos uma figura como Sadako nessa posição, porque é um contraste interessante entre esse lado cômico, fofo e macabro, já que a história não deixa de ser sob a perspectiva de um caçador que está cuidando de sua presa até o momento certo. O mangá é bem curto e não há muito do que se pensar a respeito, mas algo que me chamou a atenção é que os personagens estão cansados de suas vidas atormentadas, sejam por conta de maldições terríveis que começaram de maneiras sangrentas, até mesmo a destinos incertos, porque qualquer um vivendo num mundo como esse sem comida, água e companhia poderia encontrar algo pior do que a própria Sadako. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.